Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Vocês já sabem, né? Antes de começar, quero agradecer o patrocínio da OCB do Espírito Santo, nosso parceiro que conecta as histórias. E aqui, o nosso convidado também vai nos trazer muitas histórias. Ele é um advogado e não faz pouca coisa, não. Não sei nem tantas coisas que ele faz aqui, até um programa de TV. Seja muito bem-vindo, doutor Thiago Durão. Muito obrigado, doutora Carla. É um prazer imenso estar aqui no Segredo de Justiça. Obrigada. É muito bacana quando a gente tem programas de televisão, podcast, rádio, falando sobre a nossa atuação no dia a dia, os causos jurídicos. Eu fico feliz de estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Já fui no seu programa, mas antes de falar dele, quero saber como é que você começou no direito. Quando que você optou, falou, quero ser advogado? Olha, na verdade, meus pais sempre foram do ramo empresarial. Então, eu imaginava que eu seguiria o caminho deles. Eu fui seguir mais tarde. Mas eu imaginava que eu seguiria. Então, na minha cabeça, eu faria administração. No entanto, lá com 16 para 17 anos, quando eu ia fazer, de fato, vestibular, acabou que o direito, de alguma forma, me chamava a atenção, porque a gente tinha muitas dúvidas, trabalhistas principalmente, enquanto empresário. E eu ali trabalhava com meus pais, eu trabalhei bem jovem, ficava com eles. E aí essas dúvidas começaram na minha cabeça, será que eu faço direito ou administração? Aí eu optei pelo direito inicialmente, que eu achei que a administração depois fosse uma faculdade um pouco mais tranquila para eu fazer com uma idade. Então eu optei por direito inicialmente, sem pretensão alguma de advogar ou de ir para uma carreira pública, mas eu queria fazer o curso. Para entender o que acontece, né? Entender o que acontece, estar no mundo empresarial com mais segurança, e isso sempre foi muito falado entre os empresários. Você acaba ficando, se às vezes você não faz porque você quer algo errado, você faz por falta de informação. Então eu comecei o direito, gostei bastante, e no final da faculdade eu decidi que eu ia de fato ficar no mundo jurídico. E foi uma surpresa, porque eu mesmo não acreditava naquilo. Então me apaixonei pelo mundo jurídico, estou até hoje muito feliz. A gente tem um escritório lá com uma turma bem bacana, comprometida. E aí o mundo empresarial veio posteriormente. Depois de alguns anos advogando, acabou que surgiu uma oportunidade de abrir uma empresa. Aí você abre uma, daqui a pouco surge outra oportunidade, você encara o desafio e vai gerenciando da melhor forma possível. Que legal, que bacana. E tem alguma história assim de clientes, os primeiros clientes e tal, que te marcou? Olha, para mim a advocacia foi inusitado até dentro da própria família. Eu não tinha nenhum advogado. Então eu não sabia nem como é que fazia para advogar. Aí você pegava... Nem como captar cliente, né? Não, a gente sai cru da faculdade. Você sai cru da faculdade, você não sabe nem como é que... Gente, eu peguei um cliente, o que eu faço? Como é que eu atendo? Aí você vai olhar a tabela do OAB. Para quem já é mais experiente, aquela tabela está ultrapassada. Para quem está iniciando, aquela tabela é alta. Isso. Então, assim, você fica, de fato, é um navio ali sem norte nenhum. Só que eu sempre acreditei muito e sempre tive muita coragem. Então, eu sempre acreditei em mim mesmo e sempre tive coragem para tentar fazer dar certo tudo que eu colocava na cabeça. E aí eu comecei a advogar, para você ter ideia, eu posso falar abertamente, em São Paulo, com o Jus Brasil. O Jus Brasil é uma plataforma jurídica na qual você pode responder casos de pessoas que têm dúvidas. Olha que bacana! Então, assim, eu estava em São Paulo... E que funciona mesmo? Porque eu sempre via... Totalmente. Tipo assim, uma das coisas que eu aprendi era o seguinte, tem feriado numa quinta. Eu vou trabalhar na sexta, vou trabalhar na segunda, quarta. Então, assim, não tem clientes, eu vou estudar. Se não tem cliente, eu vou ficar estudando, mas eu assumo o compromisso de chegar a tal hora e sair no mínimo tal hora. Com isso, aos poucos os clientes vão aparecendo. E no Jus Brasil, eu ia respondendo todo mundo. Era uma máquina de responder. Sério? E respondia aquilo, às vezes virava casos.
Então, aí, tipo assim, você tem uns casos engraçados, que você tá ali, principalmente nesses sites, que a pessoa às vezes não tem acesso a advogado no dia a dia, então vai para um site para ver se alguém responde. Aí eu era aquela pessoa que respondia tudo. E aí era briga entre vizinhos, que o cachorro late demais, o que eu faço? E a polícia... E aí você vê o tanto que a polícia trabalha desnecessariamente. Porque a pessoa chama a polícia para tudo. Nossa. E aí você vai vendo que, quando você vai conversar com um amigo policial, Thiago, a gente já não tem viatura nenhuma praticamente, você tem que ir e socorrer, às vezes, uns casos graves, mas tem uma pessoa que fala que está morrendo lá dentro da casa, você chega, é uma briga bem simples. Então, assim, aí você vai vendo isso no dia a dia, que de fato acontece. E aí, com o tempo, você vai passando a selecionar mais. Né? A gente, como advogado, está sempre disponível, né, Carla? Claro. Então, você responde a perguntas, você... tenta solucionar algum caso ali que está próximo de você, por mais que você nem vai pegar, você não cobra às vezes, só que esses sites você já começa a deixar um pouco para trás, porque aqueles clientes de verdade que já passam a te procurar, aí já... você vai fazendo um boca a boca legal, já indica pro pai, pra mãe, pro amigo, pra primo, e aí começa a surgir uma carteira de clientes. Mas assim, São Paulo era um desafio trabalhar, porque tem uns anos, o processo, muitos ainda eram físicos, então assim, lá você tem que pegar metrô para tudo quanto é lado, onde não passa metrô você vai de ônibus, e você se perde pra caramba. Tem o trem também. Tem o trem, e assim, é desafiador, porque você tá sozinho, sem saber, você tem a técnica, porque você se esforça para aquilo, mas a prática faz muita falta. E é por isso que nessas horas você lembra do seu pai, quando ele fica falando algumas coisas, você vê que de fato é só com a prática mesmo, que você vai pegando a experiência, que você vai encurtando os caminhos e tendo mais prosperidade na carreira. E aí... Você foi abrindo empresas, né? E como é que você dá conta de tudo isso? Como é que você separa? Porque você também tem uma incorporadora, algo na área de imobiliário também, né? E tem gente que te procura para você defender e outros para comprar terreno, é isso? É isso aí, não. Conta aí. A gente tenta, na área da advocacia, você se coloca como uma linha de frente, né? Sim. Você está com o seu escritório ali, junto com as pessoas no dia a dia. Então vocês colocam como linha de frente. Então, de fato, você faz reunião, você vende o seu peixe, você mostra o porquê que precisa do seu trabalho. Agora, já nos outros ramos, que é a área mais empresarial, você fica mais nos bastidores, mais na gestão mesmo. Então você tem uma engenheira para se colocar à frente, você tem um corretor para passar, porque senão você não consegue dar conta. Agora, tudo depende de boas pessoas ao seu lado. Eu considero, por exemplo, o escritório profissionais altamente qualificados, que a gente tem lá e que são de fato, eles se importam pelas causas, se importam pelos clientes. Então a gente vai fazendo o possível para isso. Na área da construção civil, a mesma coisa. Você vai tentando colocar profissionais qualificados, você tem que pagar tudo que uma convenção coletiva exige. Sem dúvida. Só que a hora que você vai ver o mercado, é a minoria que faz isso, então seu custo já fica elevado perante algumas outras empresas, mas isso não é uma dor só no mundo da construção civil. Não, é geral. Na advocacia também. A gente vai lá, presta um serviço, tira a nota fiscal, mas se você for ver, são poucos que tentam fazer de forma bem adequada, até nessa questão do imposto. Então, assim, tentando fazer tudo de maneira mais certa possível para você não ter dor de cabeça, nem com cliente, nem com órgão público, e seguindo. Agora é desafiador, né? Não é fácil, não. Tem algum segredo de uma boa contratação, para uma boa contratação? Olha, quando eu imagino, né, que você vai ficando um pouco maior, você passa por um setor de RH para contratar, certo? Mas eu acho que tem que ter um dedo da pessoa que está ali, que fundou,
e que administra e que sai do bolso dela. Que é aquele negócio do feeling, de bater, com esse que eu vou saber trabalhar. Qualquer cargo de gestão ali que entra para ser, às vezes, seu braço direito ou gerenciar uma turma, eu acho que o dono tem que estar muito presente. Tem que estar. Até para ver se a pessoa é alinhado com seus princípios. Sim, sem dúvida. Porque na empresa, na advocacia, qualquer ramo, acho que a pessoa escolha, você tem que definir bem os princípios. Então, se você vai falar que, por exemplo, eu prego muito lá, ninguém pode ser grosso, ignorante com ninguém. Não pode. Isso daí é uma... Só que para eu implementar isso no meu escritório de advocacia é fácil. É fácil porque você está com pessoas ali que fizeram faculdade por 5 anos, que normalmente tem um nível de escolaridade, um histórico ali. Sim, sim. Agora, você vai falar isso na construção civil, as pessoas são boas, muitas têm um nível de escolaridade alto também, só que são acostumados com um trabalho mais bruto. E isso é realidade, isso daqui eu posso falar de forma tranquila. Então, é muito normal uma ser ignorante com a outra. Uma querer, se a pessoa está fazendo o serviço errado, chamar a atenção de maneira inadequada, na frente de todo mundo. Então, esse, na construção civil, foi meu maior desafio. E até hoje. Então, assim, esse é um princípio que eu não abro mão. Então, se eu tenho uma pessoa lá dentro, que é o cargo de gestão, e se ela está sendo ignorante com qualquer... Não fica, porque ela silencia aquele funcionário que está hierarquicamente abaixo. E eu acho que hierarquia todos têm que saber. Né? Todos são iguais, só muda a nomenclatura do cargo, mas tem uma hierarquia. Claro, né? sem dúvida. Só que se a pessoa que está no nível superior ali da hierarquia, ela silencia o que está no nível, o que está abaixo, acabou, a sua empresa é fadada ao insucesso. Então, assim, o que eu prezo bastante, o princípio que eu mais falo é esse, a questão da honestidade. Não tem conversa, tem que ser honesto com o seu cliente, tem que ser honesto dentro da empresa e um com o outro. Né? Como é que eu vou falar uma coisa para um colaborador se eu prego isso dentro da empresa, eu chego na rua, faço completamente diferente? Não pode. Então a gente tem que ter a ética, etc. Então são princípios que eu acho... Coerência. Coerência. Então eu acho que assim, independente do ramo que esteja, você tem que estabelecer uns princípios, e quem estiver com você tem que saber mesmo, tem que estar muito claro. E você, na hora que vê que estão negligenciando, aí ou você conversa muito com a pessoa, e se ela mudar, tá ok, se ela não mudar, é capaz de você acabar nem conseguindo prosperar na sua carreira ali. Você advoga em cidade do interior. Né? Em Arense da Gema. Já recebeu algum presente, honorários de forma inusitada? Tem gente que quer pagar. Tem gente que quer pagar, já quiser pagar com boi, são muitos casos, né, que a gente vai vendo aí no dia a dia. Mas a advocacia é isso, porque às vezes a pessoa quer te contratar. Mas o interior tem essa característica, né? A gente recebe queijo, a gente recebe mamão. Eu tenho clientes que são de Minas Gerais, eles voltam com doce de leite, com queijo. Aí tem a mãe, às vezes, do cliente que fica grata por algo que você acabou fazendo, leva um terço, leva uma oração. Então, assim, tudo isso é uma caixa de bombom. Então, tudo isso é muito bacana, a gente fica feliz. Claro. Mas o interior, a capital também, só que o interior ainda mais. A pessoa, e aí é o que eu falo para o jovem advogado. Você tem que ver o que você quer. Na verdade, no início, às vezes eu vou pegar muito, eu fiz isso, né? Eu estava no Jus Brasil, o que mais aparecia para mim? Direito do consumidor. Claro. Direito do consumidor e família. Normal. E trabalhista também. Só que assim, você tem que definir o que você quer. Eu tinha definido em minha mente que eu queria ser um advogado do ramo empresarial. Então, se eu quisesse ser do ramo empresarial, de fato, teria que saber trabalhista. Sim. Então, eu corri atrás de uma pós em direito do trabalho. Eu tinha que saber tributário bem, para eu poder amparar nessa área, corri atrás, fiz uma pós de direito tributário. E tinha que saber um pouco de tudo, mas não eu, pessoa física. Eu tinha que o quê? Na minha cabeça, eu vou conseguir, se Deus quiser, a hora que eu conseguir vencer um pouco na carreira, que é o quê?
ter uma estabilidade financeira, mesmo que não seja nada muito alto, mas ter uma estabilidade financeira, eu vou começar a sangrar um pouco do que eu ganho mensal para contratar pessoas que são diárias, que de fato eu não estou atuando ali no dia a dia. Porque no interior, se você tem um cliente empresário, e aí você está lá fazendo uma advocacia preventiva, contenciosa, o que seja para a empresa daquele empresário, e ele fala assim, estou me divorciando, ou empresário, estou me divorciando do meu marido, ele vai contar com você. Se você não puder dar uma assessoria jurídica para ele ali, e a pessoa que passar a dar aquela assessoria no ramo de família for muito boa, der atenção, fizer um bom trabalho, você pode ter certeza que com o tempo você vai sair da assessoria empresarial. Porque a pessoa quer assim, eu quero a doutora Carla, eu confio nela. Então, eu acho que às vezes o máximo que eu consigo excluir no escritório é penal. Penal a gente não faz, direito penal a gente não faz. Agora, todos os outros ramos, com o tempo, eu consegui instalar dentro do escritório. Que bacana. Então, hoje eu estou lá junto com mais 6 pessoas. Então, a gente consegue atender previdenciário, a gente consegue atender o trabalhista, família. Então, são vários ramos ali que são essenciais. Legal. Então, o interior é isso. A pessoa ela não vai ser, esse é o melhor advogado tributarista que tem. Pode até acontecer isso. Claro. Mas, no interior, é muito mais, eu confio na doutora Carla. Eu ponho na mão dela. Ainda é assim. Ainda é assim. Exatamente. Já a capital, não. Você tem escritórios mais especializados. Agora, isso não quer dizer que você não vai ser especializado. Não. Dentro do seu escritório ali, quem é do direito previdenciário, você põe para se especializar e vai ficar muito boa. Exato. Então é mais assim, eu enxerguei o direito muito, assim, desde o início, eu consegui, graças a Deus, implementar depois de uns anos. E como é que surgiu esse seu programa na TV Sim, né? Na TV Sim foi bacana, foi na época um convite do diretor Giovanni, mas assim, no direito, como em qualquer área também, eu falo que são 2 pilares que você não pode, para você ter, não é que eu considero um sucesso, quem dera, a gente vai ralando todos os dias para isso, mas para você almejar um sucesso, eu acho que 2 pilares são essenciais. Um é a técnica, você tem que estudar. Sim. Porque, querendo ou não, o mundo é uma escada rolante, só que de forma contrária. Se você ficar parado aí devagar demais, você vai para trás. E isso é rotineiramente, não tem conversa, isso é fato. Então, a técnica, você tem que correr atrás, tem que estudar, se aperfeiçoar sempre. Agora, só técnica, sozinha, não é suficiente. Você tem que ter também coragem. E ter coragem é coragem para se expor. Sim. É coragem para numa reunião difícil. Você não pode delegar uma reunião difícil que é sua, a pessoa quer que você esteja lá. Exato. Na audiência, você não pode delegar uma audiência que é você que tem que estar lá. Então tem coisas que dá para delegar, tem coisas que não dá. Então a coragem é para estar aqui hoje no podcast, junto com você, a gente falando para todos que estão aqui nos ouvindo. Coragem para estar à frente da televisão também, mesmo sem nunca ter dado uma entrevista. Então, eu nunca tinha dado uma entrevista até aquele momento. E aí eu vou numa feira agropecuária em Linhares pra gente ver. A pessoa tem que de fato sair. Dentro do seu escritório, infelizmente as coisas não vão acontecer ali. Não adianta você pegar uma OAB, abrir seu escritório e achar que alguém vai lá te bater na sua porta e procurar, que pode até acontecer, mas você vai morrer de fome se depender só disso. Não, precisa circular. Você tem que se expor, você tem que estar nos eventos, você tem que falar que você é advogado. Eu não posso estar no evento, e aí, Thiago, tudo bem, prazer, não sei o quê, eu ficar 1 hora conversando com a pessoa não saber o que eu faço. Porque a partir do momento que ela tem uma empatia comigo e me vê como advogado, ela vai me ligar. Porque ela teve uma empatia, ela sentiu uma segurança. Então a gente tem que se lançar. E aí lá na TV Sim foi dessa forma. Estava numa feira agropecuária, um empresário lá de Linhares estava no stand da TV Sim. Eu passo pelo stand da TV Sim junto com o meu pai, que ele é do ramo agropecuário, ele tem fazendas, coisas. Então eu passo com ele, estou lá na feira, passo pela TV Sim. Nisso esse empresário vai e me chama.
doutor Tiago, faça favor. Aí eu chego até a TV Sim, na tenda deles está o Giovanni, que é o diretor. E esse empresário vai e fala, Giovanni, o doutor Tiago me elogiou como advogado, como pessoa e pela família. Nisso, o Giovanni falou, Tiago, eu posso anotar seu telefone? Porque volta e meia a gente chama alguns advogados para participarem do programa Bate-Papo das 6. Eu falei, com certeza, pode anotar, passei meu telefone. Umas 2 semanas depois chegou uma mensagem, olha, aqui é da produção, da TV Sim, tudo, vai ter um Bate-Papo das 6. Essa semana, você teria interesse de participar? Eu nem perguntei o tema, eu falei, tenho. Então, assim, eu vou criar dificuldade para algo que, assim, eu tô ali, se eu me coloco diante de uma TV, certamente quem está ali vendo, você vira autoridade no assunto. Exato. Então, na mesma hora que eu não queria nem saber o assunto, só falei que tenho. Depois eu perguntei, mas é sobre o quê? Me fala que eu estudo. A gente tem a maior biblioteca do mundo hoje nas nossas mãos. A gente está no tablet, você acessa o Google e você fica... Entra nos melhores... Nos melhores artigos, nos melhores livros, você tem tudo. Então por que eu vou ter medo de falar sobre algum assunto? Claro. Fui, me coloquei à disposição, fui ao programa, gostaram da participação. Na semana seguinte, o diretor me chamou para o almoço. Tiago, vamos almoçar em tal lugar? Então, vamos. Chegou nesse almoço, ele falou, olha, a gente tem a quarta, TV Sim tem um programa que é de 6 às 7 da noite, de terça a sexta. E aí ele falou comigo, toda quarta, de 6 às 7 da noite, tem um programa ao vivo dos médicos, que é o Bate-Papo das 6 da Medicina. E esse programa vem tendo muito sucesso, e a gente gostaria de colocar às quintas-feiras um programa para os advogados. E a gente gostou de você ali, você participou e tal... E você teria coragem de estar apresentando? Na época era junto com o Bernardo professor da Faceli. Faceli, Pitágoras. Você gostaria? O Bernardo já topou. E a gente queria mais uma pessoa para estar à frente. Eu falei, com certeza. Não sabia o dia nem nada. Não, aí tinha falado das quintas. Eu falei, tô dentro. Tá tudo certo. Tudo certo. Isso que eu tinha, na época, uma noiva que morava fora. Então, direto, eu tinha que ir quinta-feira para São Paulo. Mas eu falei, não, eu vou... Tamo junto. Vai na sexta para São Paulo. Vai na sexta. Eu vou priorizar ali é minha carreira. Lógico. Né? Você trabalha tanto justamente para na hora que a oportunidade aparecer, você está preparado. E aí aceitei o desafio. Desde então, já tem uns 2 anos e meio que eu estou lá à frente. Amo participar do programa. Nunca tive nenhuma pretensão na TV, em rádio, lugar nenhum. Minha pretensão, de fato, é fazer bem feita a advocacia e o mundo empresarial, mas aquilo me encantou, que você vai viciando, né? E aí eu tô lá até hoje. Não, e é muito legal, eu já fui lá, já participei, né? Você muito bacana. Já participou, inclusive te convidei dias atrás. Dias atrás eu estava viajando, eu estava só nos Estados Unidos, uma viagem tranquila. Mas não te deixei na mão. Não, inclusive você me salvou. Você mandou lá o doutor João, do Pádua Advogados, que inclusive mesmo deu um show, foi muito bom. Excelente. Mas Quinta da Lei, por que ele de vez em quando sai como Quinta Sem Lei? Não, o Quinta da Lei, só para você ter uma ideia, só para falar dele primeiro, eu fui encerrar uma vez o programa, que eu não sou jornalista, então para mim o maior desafio era o quê? Abrir o programa, chamar um intervalo, voltar do intervalo e finalizar. Porque eu falo, gente, como é que eu abro um programa? Oi, boa noite. Tipo assim, a gente trava você não tem ideia. Né? Aí eu tinha que ver alguns jornalistas, colocavam lá no YouTube, tem o Vinícius, que é fera. Exato. Né? Então eu ficava vendo o Vinícius, na época estava na Rede TV, ficava vendo como é que ele abria, que de vez em quando ele apresentava o telejornal, então eu ficava vendo como é que ele apresentava, ficava vendo o Cláudio, o próprio Bernardo, que direto ele fazia participações na TV Sim. Então eu fui aprendendo com eles. E aí esse desafio foi superado com o tempo. Só que teve uma certa vez que eu fui finalizar o programa, que aí do nada eu não tinha ensaiado, mas deu na minha cabeça. Na hora que eu finalizar, eu vou falar que terça a sexta é o bate-papo das 6, mas só a quinta é a da lei. E aí ficou nessa, só a quinta é a da lei. Tanto que ninguém falava quinta da lei. E aí a gente passou depois desse dia, o Will, tem o Will que trabalha lá, ele falou, Tiago, como é que você encerrou o programa mesmo? Eu falei, rapaz, não sei.
eu falei alguma coisa da lei. Vai lá. Aí ele falou, olha. não, você falou de terça a sexta, só aquilo da lei. E aí aquilo, ele prestou atenção, achou bacana, e a gente passou a chamar o programa Quinta da Lei, e eu sempre finalizava com Quinta da Lei. Só que quando iniciava o programa também, eu falava, estamos aqui, tá, Quinta da Lei. E só que direto, pós-programa, a gente saía com os convidados. Né? Porque eu adoro sair, conversar, tudo mais. Então eu chamava os convidados. Direto, vamos jantar. E tinha a Amanda, grande amiga minha, uma amiga de infância, minha melhor amiga, e a Amanda estava apresentando o programa comigo, está até hoje. Então eu falava, Amanda, hoje é Quinta da Lei, mas de 6 a 7. 7 pra frente é sem lei. Então 7 pra frente a gente era do mundão, tava no barzinho, toma gelada, vai pra outra. Porque assim, a Amanda super animada, eu também não nego. Então a gente, Tiago, bom demais, a gente faz o programa e depois a gente tá liberado aí pro mundo. Então a gente falava, era a Quinta da Lei, depois a Quinta sem lei. Aí eu chegava em casa, tomava uns esporros. Irmão, Tiago, pelo amor de Deus, você ficar falando negócio de Quinta sem lei, que você vai tomar uma cerveja. Tem gente que não gosta disso. Mãe, que não gosta, com todo respeito, tem que ter paciência. O Tiaguinho gosta, a Amanda gosta. Então assim, é tudo com muito respeito, mas mostrando a nossa vida. Que legal. A nossa realidade é essa, sempre, lógico, tudo sem nada de excesso. Mas é isso, a gente curte também. Que bacana. E você, no programa, já passou algum perrengue? Nossa senhora, inclusive. Convidado que nem fala. Eu já tive, um perrengue, exemplo. Porque o jornalista tira de letra. Agora, a gente é muito difícil. Porque você não é acostumado, você não foi treinado para aquilo. Então o seu treino é na marra. É na marra. Inclusive até mandar um abraço que era bacana, o Clóvis Mendes, que é um diretor de cinema. Ele assiste até hoje muito programa, e ele me ajudou muito no início, que ele me dava muitos feedbacks. Tiago, você está iniciando dessa forma, mas você pode incluir isso, aquilo. Então assim, ele me ajudou muito. Pô, que legal. Inclusive até falar fez um Contestado, um seriado Contestado, que foi na época uma guerra aqui em Espírito Santo com Minas Gerais, então mandar um abraço aí para ele, Clóvis Mendes. Mas assim, um abraço para ele. Um desafio que já aconteceu ali ao vivo, com o programa ao vivo, 1 hora ao vivo, o que é pior, né? Então quando eu falo de coragem de verdade, não é coragem de mentirinha não. Te chamam para fazer um programa e ele simplesmente ao vivo 1 hora. Aí já aconteceu eu tô lá falando, olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma Quinta da Lei, aqui na TV Simpa, e eu tô vendo a produção lá no estúdio, batendo no vidro. Meu Deus, eu olho pra produção, olho pra câmera, a hora que eu olho pra produção, todo mundo sem áudio, então o microfone desligado. E você faz o quê? Eu não sabia o que fazer naquele momento. Aí só me veio na cabeça o seguinte, tô sabendo que o microfone tá sem áudio, peço desculpas a todos, deixa eu ligar. Aí liguei e tal, agora eu acho que tá com áudio e tudo. Aí eu falei, ao vivo é assim mesmo, né? É isso aí. A gente tem essas surpresas, isso que comprova que é ao vivo mesmo, então vamos adiante. Aí você fala, só que assim, é tudo muito inesperado, porque eu nunca tinha passado por algo. E agora foi isso, o programa de quinta-feira, tô lá, inicio o programa, sem áudio, de novo. Isso já tinha acontecido uma vez, aconteceu de novo. Então assim, aí eu já estava um pouco mais preparado, porque eu já tinha passado por uma vez. Só que são situações que o ao vivo te proporciona isso. E é bom que você vai aprendendo muito a ter sacadas, né? Por algo inesperado. Então isso foi um desafio ali para mim. O ao vivo, às vezes você fala alguma coisa, se arrependeu, é problema seu. O problema é seu, já tá dito. Já tá dito. Eu já tive entrevistado, Carla, que na hora de começar o programa se sentiu mal. Então a câmera tinha que ficar focada só em mim e não aberta mostrando a bancada. Então ele sentiu mal, teve que sair às pressas da bancada. E aí eu já tinha anunciado que ele estava no programa. Então aí eu acabei dando uma de João sem braço, falando que o trânsito estava muito intenso e que não chegou, mas que provavelmente chegaria para o segundo bloco. Mas assim,
são coisas que acontecem. E aí ele falou que acabou que a pressão abaixou, estava sem comer e tal, aí comeu um biscoito, tomou uma água, voltou pro segundo bloco. Mas tipo assim, a gente que tá ali com as coisas meio, com as perguntas um pouco programadas, por mais que é um bate-papo, eu tento não ler perguntas. Mas tem um roteiro, né? Mas tem um roteirozinho, né, para você seguir e ficar algo organizado. Ele estava no meio ali daquele roteiro. Então, assim, você tinha que ficar ligado para não perguntar para o outro algo que seria para ele. E aí é isso. Então, são coisas que surgem ali de momento que você tem que estar esperto. Né? Tá esperto, não adianta, o que eu faço agora? Produção, e agora? Qual o caminho? Não tem produção. Você está ali com a câmera, um monte de gente te assistindo. Então, você tem que encarar. De fato, Legal. E aí, agora você está indo também para outra rede. Foi bacana. Eu tive um convite especial da Rede TV para fazer um quadro jurídico dentro do programa Check-in. E aí, que é a apresentadora Renata Brasileiro. E aí eu tô lá. Comecei já, até gravei 2 programas. É bacana que são dúvidas do dia a dia. Então começou, o primeiro programa foi só para me apresentar, falar um pouco sobre a minha vida, até para as pessoas que depois fizerem perguntas, saber ali quem tá ali para responder. E o segundo programa nós já tivemos perguntas sobre divórcio, guarda, questão de pensão. Então, assim, até fazer um parênteses, a gente acha que pensão tem uma porcentagem a ser estipulada que é certo, e não é. E não é, de acordo com a necessidade e possibilidade. Então, assim, mas são perguntas muito corriqueiras. Então, esse programa na Rede TV, o programa Check-in, e esse quadro, na verdade, é mais para responder perguntas do dia a dia, que às vezes a pessoa não tem acesso. Então, tá ali, a gente está ali para, de fato, continuar servindo a sociedade. Agora, sim, uma pergunta de bastidor mesmo. Algum convidado seu já falou alguma coisa que seus telespectadores questionaram, falaram assim, não falou certo? Já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu. Já levei alguns convidados que são um pouco extremistas. A gente está num mundo polêmicos. E aí aí tem gente assistindo. Faz parte. Aí tem gente assistindo que tem um viés ideológico da esquerda, outros da direita. Então, um programa que eu fiz, até para sair dessa questão política, um programa que eu fiz sobre futebol. Que eu fiz, eu tinha sido convidado, na verdade, pelo Will. Ele fez o programa e convidou eu e meu pai. Atlético Mineiro tinha ganhado tudo o ano passado. Aí o Thiago, vamos falar um pouco do futebol, falar do Atlético, um monte de título. Eu falei, vamos embora, na hora, tamo aí. E aí, do nada, no YouTube, que fica aberto o chat lá, um monte de gente acabando com o Atlético Mineiro, falando um monte de coisa do Atlético Mineiro, e falando de mim, do meu pai, que não sei o quê. E aí eu falando, assim, eu só falava a verdade, que o Atlético Mineiro tinha sido, não foi nem roubado, assaltado, uma vez na Libertadores, com o juiz José Roberto Reit. Ele assaltou o Atlético Mineiro no jogo contra o Flamengo. Aí, já tá polemizando aqui. E aí, isso eu posso polemizar tranquilamente. Que é um âmbito futebolístico mais tranquilo. Da política não dá pra... Não dá. Não. Agora no mais futebol, nos dias atuais. Agora no futebol dá pra falar a verdade. Futebol dá pra falar a verdade. Aí o Vinícius não fica muito satisfeito, não. O Vinícius, nosso produtor aqui. Tiago, agora a gente entra num momento de um bate-bola. Eu falo, você me diz o que vem à cabeça. Nunca diga para um advogado que a causa é ganha. Rapidinho, porque a gente vê muito cliente chegando e falando, essa causa tá ganha, e mata você do coração. Alvará é? Essencial. Justiça é? Justiça está na Constituição, e justiça é o que determina uma democracia de uma sociedade. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Virtual. Sem dúvida nenhuma. O que mais te irrita num processo? É a demora. Essa é unânime. É a demora. E que eu não culpo ninguém, pessoa física. São os órgãos que não estão preparados para receber essa quantidade de demanda. O que você gostaria de escutar se estivesse começando hoje?
Persistência, ética e coragem. Nunca comece uma sustentação oral com? Arrogância. O que diria para alguém que diz que advogado tem vida fácil? Que ela está completamente enganada. Se não fosse advogado, seria? Olha, jogador de futebol. Jogador de futebol. Do Atlético Mineiro de preferência. Tiago, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Adorei esse bate-papo aqui. Eu também. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo podcast de levar informações para a sociedade, que eu acho que é nossa função, né? Nossa função, de fato, é o quê? Estudar, trabalhar muito, mas também contribuir para a sociedade. Obrigada. E para vocês que ainda não se inscreveram, por favor, inscrevam-se, compartilhem, curtam e não deixem de contar suas histórias. E agradecer finalmente ao nosso patrocinador, a OCB do Espírito Santo. Até a próxima!